2024, estamos de volta com o programa do povo e agora nós vamos conversar com a doutora Lidiana Beltrame Menezes. Ela é advogada especialista em direitos da família e sucessões e hoje nós vamos falar sobre uso capião. Lidiana, bom dia. Bom dia, Gliciana. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos falar hoje sobre o uso capião, que é um tema que está sendo assim bem procurado pelas pessoas hoje. As pessoas estão buscando meios aí de conquistar algum imóvel, né, a casa delas. Então, o uso capião é uma dessas maneiras. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, tirar as dúvidas dos ouvintes e esclarecer tudo para eles aí. Isso aí. Mas para começar, o que é uso capião? Vamos lá, Gliciano. O uso capião é uma forma de adquirir uma propriedade, tá? E isso vai ocorrer por quê? Porque lá na nossa Constituição, ela prevê que a propriedade ela tem que atender uma função social. Ou seja, aquele pedacinho de terra, né? Ele não pode ficar abandonado, ele tem que cumprir com alguma função, tá? Então, ela pode ser utilizada não só para moradia, mas também, por exemplo, um plantio, uma colheita, tá? Então, a principal função de uma terra é essa, ela tem que ter alguma finalidade. Então, o uso capião é uma forma de adquirir, da pessoa fazer uma aquisição de um terreno, de um imóvel, tá? Então, o uso capião vai ser uma dessas formas. E o uso capião vai regularizar uma situação que já acontece de fato, porque a pessoa às vezes já está ali morando há muito tempo naquele terreno, mas ela nunca regularizou aquela situação, às vezes ela até tem um contrato de compra e venda, mas ela não chegou a fazer o registro, ou simplesmente ela foi lá e viu que aquele pedacinho de terra ali estava vazio, começou a construir e ninguém falou nada, tem anos que ela mora ali, então ela precisa regularizar essa situação. E um ponto que é muito importante aqui, é que o uso capião é o que a gente chama de ultima ratio. O que é isso no direito? É a última possibilidade. Por quê? O uso capião, ele só vai acontecer para regularizar aquele imóvel se não tiver como essa regularização ser feita de outra forma. Por exemplo, se existe a possibilidade de fazer um inventário para regularizar aquele imóvel, o uso capião não vai poder ser utilizado. Se existe uma forma, por exemplo, de fazer uma escritura por um contrato de compra e venda existente daquele imóvel, o uso capião não vai ser cabível. Então, a gente tem que comprovar que se esgotaram todas as possibilidades de regularizar aquele imóvel por outros meios e só assim a gente consegue entrar com um pedido de uso capião para que aquela pessoa tenha aquele imóvel, né, registrado, passado para o seu nome, para regularizar a situação e transferir o imóvel para o nome daquela pessoa. Tá? Então, as pessoas acham que muitas vezes o uso capião, não, só chegar lá, vou pedir para ficar com esse terreno que eu já moro aqui, e não é tão simples assim. Né? O uso capião tem alguns requisitos que são um pouquinho difíceis de cumprir, a gente tem que analisar tudo. Cada caso vai ser um caso diferente, a gente tem que analisar tudo, todos os requisitos, eles estão realmente sendo cumpridos para a pessoa conseguir adquirir ali a propriedade por meio do uso capião. Não pode ser fácil, não. Você nunca vai ter de gente apropriando de propriedade dos outros, né? Exatamente. Então, tem os requisitos, não são muitos requisitos, mas eles precisam ser cumpridos, tá? Para que a pessoa consiga. E só tem um tipo de uso capião? Não, a gente tem alguns tipos de uso capião, tá? Vou comentar aqui rapidinho sobre os mais comuns que a gente tem, tá? Que é o uso capião urbano, que a pessoa precisa de ter 5 anos comprovado que está morando naquele lugar, não pode ter nenhum questionamento, então ela tem que ter 5 anos corridos, né? O que a gente chama de ininterruptos, ou seja, direto morando ali. Ninguém pode questionar, ela tem que comprovar ali a sua boa-fé, tá? E ela não pode ter nenhum outro imóvel, tá? E esse tamanho desse imóvel tem que ser de até 250 metros quadrados. É o que a gente chama de uso capião urbano, tá? Ele é o período só de 5 anos, mas você vê que ele limita várias coisas. Então, a pessoa não pode ter outro imóvel, o imóvel tem limitação de tamanho, que é 250 metros quadrados, e também a pessoa tem que ter ali uma boa-fé, comprovar todas essas questões de que ela estava ali de boa-fé. Tá? De que ninguém procurou, de que ninguém falou ninguém nada. reivindicou, exatamente, tá? É o que a gente chama de boa-fé. Você tem uma posse mansa e pacífica, né? Então, a pessoa comprovou que está ali por 5 anos, o imóvel tem menos de 250 metros quadrados, ela não tem nenhum outro imóvel, ela pode verificar se ela consegue já entrar com um processo para pedir
esse uso capião. Uhum. Tá? E tem que analisar primeiro aquela questão, se não é possível regularizar esse imóvel de alguma outra forma. Porque às vezes é um imóvel que está ali abandonado pela família, que deveria ter sido feito um inventário e não foi feito. E aí, na hora que essa pessoa for regularizar, ela vai se esbarrar nessa questão e não vai conseguir regularizar o imóvel. Então, a gente tem que investigar e atentar para toda essa questão, tá? Aí nós temos o uso capião ordinário, que aí já aumenta para 10 anos. Você tem que comprovar o justo título também, a boa-fé, que ninguém questionou que você estava ali naquele imóvel durante esse período. Porém, ela não tem limitação do tamanho do imóvel e também não tem a questão da limitação da pessoa já ter outro imóvel. Uhum. Então, aumentou, dobrou o ano, né? De 5 passou para 10, mas retirou essas duas restrições aí de não ter tamanho do imóvel e não ter também a necessidade de ter um outro imóvel, tá? Então, pode ser possível sim. E o outro também, que é mais comum, geralmente é até mais utilizado, é o uso capião extraordinário, que aí já são 15 anos, não precisa de comprovar que você estava ali de boa fé, você só precisa de comprovar que você está ali durante esse período. Mesmo se alguém estiver reivindicando o local? Se alguém reivindicar o local, aí seu período vai ser interrompido. Então, vamos supor que você está lá há 10 anos. Aí, algum herdeiro que não fez inventário, alguma coisa foi descoberta, né, por alguém que teria um interesse naquele imóvel, teria direito naquele imóvel, vai lá e faz uma notificação, por exemplo, a essa pessoa. Aí, o prazo daquela pessoa, ele é interrompido ali, tá? Por isso que a gente fala que tem que ser todos esses anos ininterruptos, tá? Então, a pessoa não vai precisar comprovar que ela estava de boa fé, mesmo se ela entrou de má fé naquele imóvel, ela vai conseguir desde que ninguém tenha questionado nada, tá? E aqui também a gente não vai ter aquela questão do requisito de ter outro imóvel, a pessoa pode ter outro imóvel e pedir uso capião, e não tem requisito também do tamanho mínimo do imóvel, máximo do imóvel, né, de 250 metros quadrados, tá? Então, a principal diferença é essa, é o prazo e essa questão aí da boa-fé, que não precisa ser comprovado com esses 15 anos. Não, então a pessoa tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu tenho um imóvel, né, que eu, né, não uso. Uhum. Aí eu deixo alguém morar lá, por exemplo. Deixei porque eu quero ajudar e tal. Aí essa pessoa ficou lá 5 anos. E eu simplesmente concordei com que ela morasse lá, mas é meu, Uhum. né? Eu não pretendo dar esse imóvel para aquela pessoa. A pessoa, se entrar, ela consegue uso capião? Se nesses 5 anos eu não questionar nada? Então, mas aí você concedeu a ela ficar naquele imóvel. Uhum. Qual que é o indicado nesses casos? Fazer um contrato de comodato. Mesmo que a pessoa não vai pagar aluguel, você faz um contrato informando que você está cedendo aquele lugar para ela. Porque aí você vai ter um documento Para comprovando. assegurar que essa pessoa não tenha o direito do uso capião. Exatamente. É o que acontece muito caso com os pais falecem, um dos filhos fica morando ali naquele imóvel. Aí não faz o inventário, vai passando os anos, né? De repente, um irmão resolve entrar com o uso capião. Nossa. Na hora que os herdeiros assustam, estão sendo intimados. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Por quê? Uma coisa é a pessoa entrar no imóvel sem ninguém autorizar e ficar lá por algum período de tempo. Outra coisa é alguém autorizar aquela pessoa a ficar naquele imóvel. Se existe uma permissão, se existe uma autorização, não vai conseguir comprovar o uso capião, tá? Um dos requisitos não vai ser comprovado. Tá? Então, sempre pensar nesse sentido. Se eu permitir, né, se eu tive que pedir autorização, então eu não vou conseguir uso capião. Mas eu sempre oriento, gente, faça um contrato de comodato que você está cedendo aquele espaço para aquela pessoa, para evitar que futuramente você tenha transtornos. Que se a pessoa quiser alegar qualquer coisa, você tem um contrato. Uhum. Faz um contrato e deixa guardado, pode ser um contrato particular. Não precisa nem às vezes, a gente recomenda levar no cartório, né, autenticar firme e tudo, mas às vezes faz um contrato particular, se não quiser gastar, apesar que o gasto é mínimo, mas se não quiser gastar, faz um contrato particular, coloca testemunha para assinar, todo mundo assina, deixa o documento guardado, arquivado com você, tá? Durante todo esse período aí que a pessoa residir, né, nesse imóvel que o outro cedeu, tá? Porque às vezes a pessoa faz uma coisa de boa fé e não imagina que o outro vai retribuir dessa forma, né? Então, a gente tem que sempre precaver. E agora nós temos um último uso capião, que ele é bem recente, que é o uso capião familiar, Gliciano, que acontece quando? Quando o casal, né, ele tá ali casado, mas, por exemplo, o homem saiu de casa, não deu satisfação, ficou fora, nunca mais voltou, falou que ia separar, sumiu no mundo. Se passarem 2 anos que a pessoa não questionar, não der satisfação, não falar nada,
o cônjuge que ficou morando na casa pode pedir a casa só para ele. E aí o outro vai perder o direito à parte dele. Então, isso seria uma punição, entre aspas, por quem está abandonando o lar. Então, a pessoa sumiu. Não é assim, gente, eu vou separar, sair de casa. Não. Sumiu, não deu satisfação. Brigou, falou assim, olha, não quero ver sua cara, nunca mais vou embora. Sumiu. Tem 2, 3 anos que nunca mais apareceu, não deu as caras. Nesse caso é possível, tá? E aí a pessoa que fica morando no imóvel, ela consegue fazer esse pedido de uso campeão familiar. Ah, tá. Tô só mudando de assunto rapidamente. Sim. Por exemplo, se a pessoa são casados e não tá dando certo e quer separar, essa história de quem saiu perdeu é mentira. Mentira, exatamente. Até porque se está separando é porque o casal não está conseguindo mais ter uma vida conjugal, né? Então, um vai precisar sair de casa. Uhum. Geralmente, quem fica com o filho acaba permanecendo na casa e o outro sai. Geralmente, a gente tem esse costume até pela questão da criança, para resguardar, né? Uhum. Quando não se tem filhos, tanto faz quem vai sair. E a gente tem que verificar também se o imóvel era dos dois, né? Tem que verificar, às vezes construiu no terreno da sogra, do sogro. Então, todas essas questões têm que ser avaliadas aí, porque, vamos supor, a pessoa saiu de casa, mas aí ela quer pedir um campeão familiar. Mas a casa foi construída no terreno do sogro. Não tem regularização, não está nada documentado, registrado. Como que ela vai pedir essa casa para ela? Então, a gente já limita. Se tá no terreno do sogro, ele já perde o direito automaticamente? É porque a casa, ela vai ter direito à construção, mas a casa está no nome de outra pessoa. Você entende que se está no nome de outra pessoa, não é meu? Eu vou falar assim, Gliciano, Tá no... É verdade. essa moto aqui é minha. Aí você fala, mas tá no nome da minha mãe. Ué, mas então não é sua, é da sua mãe. Verdade. Então a gente tem que tomar esses cuidados, porque a pessoa fala assim, não, é meu, mas tá no nome do meu sogro, tá no nome do meu irmão. Gente, não coloquem as coisas no nome do parente. O mesmo vale para construir em cima? Exatamente. Por exemplo, casou, né? Minha mãe mora embaixo. Vamos construir em cima da casa da minha mãe. Uhum. Aí a mesma coisa. Quem está, por exemplo, o genro, né? O nora tal, não tem direito também, porque construiu em cima. Não é que não tem direito. Mas vamos tem lá, direito para não foi ficar construído. isso, a não ser que se regularize, que é o que as pessoas geralmente não fazem, Mas porque é regularizar caro. em cima tem jeito? Sim, aí você faz um desmembramento, você vai, faz uma nova matrícula, faz o registro no cartório de registro de imóveis. Só que esses procedimentos são procedimentos caros e demorados. Na maioria das vezes, o que as pessoas fazem é só colocar IPTUs diferentes. E aí elas confundem. Não, tá regularizado, porque são 3 casas, tem 3 IPTUs, só que não é bem assim que funciona. Você tem que constar todas essas questões lá no cartório de registro de imóveis, cada imóvel ter a sua matrícula. São todos dentro do mesmo lote. Ok, mas são 3 imóveis diferentes. Mas tem 3 IPTU. Você tem 3 IPTUs, porque o estado, o município nunca vai deixar de recolher, gente. Se você quiser inventar eles vão colocar lá. Se quiser ter uma casa imaginária, você Exatamente, vai pagar. A questão é, se não regularizar essa situação, você não vai conseguir ter depois essa divisão, né? O que geralmente acontece na maioria dos casos o casal constrói na casa do sogro e da sogra, seja em cima, seja num pedaço separado e tal. Aí vai se separar. Porém, nunca regularizou, às vezes só tem o IPTU lá no nome, né, do marido ou da esposa. Aí o que vai fazer? A pessoa que não é, né, a parente do dono do terreno, a nora ou o genro, ele vai ter o direito só de receber a construção, sobre o valor da construção. Então, a construção vale 300 mil, a pessoa vai ter direito a receber 150 mil. Por quê? Porque o terreno não é dela, né? Ela teve autorização para construir, presume-se que construíram juntos, então é dos dois, mas ela não vai ter direito sobre tudo, apenas sobre o que gastaram para construir aquele imóvel. Então, a gente tem que ter esses cuidados, tem que ter essas maldades, né? Eu estou fazendo um inventário onde um imóvel é 50% do falecido, 50% da ex. Ela não era viúva, era divorciada. O cara já tinha casado várias vezes depois dela. E aí, o que acontece? Quando eles separaram, era um lote com uma casa. Hoje, é um lote com 5 casas. Aí, na hora de colocar no inventário, eles ficaram com um pouco de dificuldade de entender, porque, não, mas eu quero colocar só a casa que era do meu pai e da minha mãe, as outras casas são dos meus irmãos.
Tudo bem, gente, só que na hora que a gente faz o levantamento dessas informações pelo sistema, constam todos os IPTUs. Por quê? Porque não está regularizado. Aí eles falam, não, então vou regularizar. Gente, se vocês regularizarem, vocês vão perder o desconto do imposto, do ITCMD, que a gente tem aquele desconto de 15% se pagar até 90 dias. Por quê? Um procedimento de regularizar um imóvel é demorado, você não consegue fazer isso com 90 dias. Então, muitas vezes você tem que ter certidões, documentos ali, que vão demorar para serem conseguidos e também vai demorar todo o procedimento de fazer esse registro, de regularizar tudo, porque depende de vários órgãos e é um pouco burocrático. Então as pessoas têm essa dificuldade. Aí nós falamos, nossa, mas e aí, como é que faz? A gente vai tentar informar só a metade, mas vamos ver o que a Fazenda vai colocar ali de cobrança. Se for o caso, a gente tenta impugnar. Mas são as consequências de não regularizar a situação, né? Ah, é caro. É caro, gente. Infelizmente, hoje tá tudo caro também, né? Vamos combinar, né, Gliciana? Ontem eu fui fazer uma feira, falei, meu Deus do céu, não tem nada barato Até hoje. o ovo tá caro. Não, tá saindo quase, eu fiz as contas, tá saindo, um ovo tá saindo R$1, gente. Não tá dando, não. Então, assim, as coisas realmente são caras, mas é melhor você gastar, que eu nem digo que é gastar, eu digo que é fazer um investimento antes para deixar a situação regularizada para você ter evitar de ter transtornos futuramente, do que lá na frente, na hora que você precisar, você não conseguia e às vezes você perdeu um desconto, você ter que sair correndo atrás igual doido de tudo, e aí já fica muito mais difícil, porque quando você vai fazer as coisas com pressa, com urgência, sempre vai aparecer mais problemas. E aquilo ali vai gerando uma bola de neve, né? Vai só piorando a situação. Então a gente tem que ter esses cuidados. Eu sempre falo, olha, gente, não consegue fazer tudo agora? Faz uma parte, aí daqui a pouco faz uma outra parte, vê o que pode ser dividido, o que não pode, para a gente conseguir olhar todas essas questões com mais tranquilidade, para na hora que acontecer alguma situação dessas, a gente ter ali por onde recorrer, né? Sim. Agora, esse é um assunto que dá um programa inteiro, né? Com certeza, Porque Cristiano. regularização, porque o que tem, por exemplo, Itabira mesmo, acho que 80% de Itabira é contrato de compra e venda, Sim. que tem o terreno e depois constrói outras casas, e aí vai. Eu acho que é um assunto bacana para a gente trazer depois. Uhum. Voltando então ao uso capião, por exemplo, o terreno público ou área verde, pode ter também o uso capião? Então, essa é uma pergunta muito bacana, porque as pessoas, às vezes, elas pensam assim, eu tô aqui nesse terreno, eu sei que é da prefeitura, então eu vou entrar e vou construir aqui. Depois eu vou lá e entro com o processo de uso capião. Mas os terrenos da prefeitura, assim como a área verde, são terrenos que não podem ser usucapidos, ou seja, não pode ter uso capião. Por quê? Porque eles são bens do Estado, do município, da União. Sobre esses imóveis, sobre esses lotes, sobre essas áreas, a gente não consegue fazer o uso capião. Por isso que muitas vezes as casas que estão nos bairros que são de área verde são só de contrato de compra e venda. Uhum. Então, por que você não consegue regularizar? Porque é área verde, a área verde se presume que é do governo, então você não vai conseguir regularizar. Né? A não ser que seja feito um projeto de lei para mudar, que aquela área não seja mais área verde, tá? Mas inicialmente, área verde e qualquer lugar que seja do governo, pode ser municipal, estadual ou federal, não se consegue fazer uma uso capião. E nem regularizar? Nem regularizar. O que pode acontecer algumas vezes, que a gente até vê aí saindo nos noticiários, vocês mesmos aqui, quando acontece, fazem a veiculação da informação, a prefeitura doou um terreno, por exemplo, para uma instituição de caridade. E isso pode acontecer, a prefeitura está fazendo uma doação, mas você conseguir por uso capião, não é possível. A prefeitura vendeu, isso pode acontecer, mas a pessoa conseguir por uso capião, não. Por quê? Porque é o que a gente falou lá no início, o uso capião vai ser a última, né, situação para você conseguir adquirir aquele imóvel. Não, tem que tomar cuidado, hein? Tem gente que vende área verde. Sim, aí o que acontece? O contrato de compra e venda vai comprovar que você tem a posse daquele imóvel. Ok, mas você não vai conseguir registrar. E quem não registra não é dono. Então a gente tem que ter essas cautelas, tá? Não é que, nossa, eu vou me desesperar porque eu estou morando numa área verde e nunca vai regularizar. Não, tem gente que mora por anos, né? Décadas aí. Mas a questão é, a gente tem que ter esses cuidados, a gente tem que ter pelo menos a noção e a consciência disso. Por que não posso registrar?
Por que a área verde não pode registrar? Por esses motivos. Então, a gente tem que ter essa noção, essa consciência, para saber se realmente eu quero ficar aqui ou eu quero ir para um imóvel que eu posso registrar no meu nome. Às vezes vale a pena juntar um dinheiro, comprar um outro imóvel em um lugar que eu sei que eu vou ter o registro e eu vou estar assegurado, a minha família vai estar assegurada, tá? Óbvio, gente, que a prefeitura, o governo, ele não pode chegar de uma vez e falar com a pessoa, sai daí que o terreno é meu. Não, não é assim não, tô te tirando. Você tem que ter um procedimento adequado, um prazo, tá? A prefeitura notifica, né? O governo faz a notificação, mas a gente tem que se atentar a essas questões. E o que foi construído no local? A pessoa tem direito a receber a indenização. Ah, tá. Porque, por exemplo, construiu na área verde, tá lá uma casa, né, bem construída e tal, a pessoa mora lá há anos. Uhum. Se a prefeitura pedir o terreno, a construção dela, ela tem direito de receber. Exatamente. Sobre Menos a construção. Mal, né? Que a pessoa, se tiver direito, ela derruba tudo e sai daí. Mas Meu o que Deus. acontece sobre a construção? Uhum. Sobre o lote, não. Vamos supor que aquele lote, só o lote valia 500 mil. E a construção vale 200. Ele vai receber só 200. Vai receber 200, tá? Ah, mas o lote todo eu cuidei e tal. Tudo bem, obrigada. O Estado te agradece por você ter cuidado daí da área do Estado. Você cuidou, usufruiu, Muito né? obrigada, tá? Então, tchauzinho Tchau pra pra você. Pode fazer esse pedido, sim. Itabira tem muito disso, viu? Tem muita área verde em Itabira. Tem, sim. Construída. Sim, tem. E aí, o que acontece? Tem até condomínios aqui que Sim. são em área verde. Nossa. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque existem alguns projetos até para que determinadas áreas verdes deixem de ser áreas verdes. Quando o bairro, aquela localidade é considerada área verde, é porque cumpre algumas determinações legais com relação à questão de fauna, flora, né, de floresta. Então, a gente tem que ver, porque não é só assim, saindo, mudando a lei para deixar de ser floresta, para deixar de ser fauna, para deixar de ser área verde, só para poder regularizar o imóvel, né? E não tem problema de não ter o registro, desde que você tenha um contrato, você vai ter pelo menos uma prova, né? A questão é, você não vai conseguir registrar, né? E o registro é o principal documento. Sim. Quando alguém vai falecer, quando alguém falece, a gente vai fazer o inventário, a gente puxa, né? Dentro de alguns sites que a gente tem, a gente puxa, faz uma pesquisa de tudo que foi deixado por aquela pessoa. Se o imóvel ele é registrado, vai aparecer. Mas se o imóvel só tem contrato de compra e venda, você nunca vai saber. Então, se a família não sabe que a pessoa tinha aquele imóvel, ou aquele terreno, aquela chácara, vai ficar largado, vai ficar desamparado. Por quê? Porque não constou ali na lista, né, dos bens daquela pessoa. Não, gente, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. De outra pergunta. Então tá, vamos lá. A pessoa comprou um terreno, área verde, só contrato de compra e venda. Aí a pessoa faleceu. Então não vai conseguir constar lá na hora que o advogado puxar para pro inventário. Não vai aparecer? Não vai aparecer, porque o imóvel ele não tem registro. O que faz constar é o registro. O que vai acontecer? Nem se tiver conta de água e luz no nome. Não, porque aí, o que acontece? Aí a gente vai comprovar a posse. A posse pode entrar e pode, depois a pessoa fazer a divisão daquela posse. Tá? E você vai pagar o imposto. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas optam por não incluir. Porque geralmente ou era uma área verde, ou é zona rural, né? Uma chácara, um sítio. As pessoas deixam esse imóvel de fora, não fazem o inventário dele, ficam com um contrato de compra e venda ali do pai, e aí fazem o inventário dos outros bens. Porém, você corre o risco, por exemplo, de chegar uma outra pessoa, até aquela situação que a gente comentou na última vez que a gente conversou, se uma outra pessoa aparecer com um documento também de contrato de compra e venda, e aí? Como que você vai ficar nessa situação, né? Então, essa questão do contrato de compra e venda, a gente tem que ter muito cuidado por isso. Então, geralmente, o que faz? Porque se você constar lá, você vai ter que pagar o imposto. Só que, se for uma área verde, você não vai conseguir registrar. Para que você vai pagar um imposto? Então, não justifica. Agora, se é um imóvel, por exemplo, eu estou orientando uma cliente, semana passada a gente foi lá no cartório, porque já estamos fazendo um inventário do pai dela e a mãe já está fazendo a doação dos bens para os filhos. Então, já está dividindo tudo, né? Os bens do pai que faleceu e a parte da mãe. E aí, o que acontece? Um dos terrenos, a gente não incluiu, por quê? Porque
eles não conseguiram comprovar a posse. Eles não tinham contrato, eles não tinham nada. Mas tinha mais 2 terrenos que estavam na posse, não eram registrados, mas não é em área verde. Então, o que eles vão fazer? Vão pagar a documentação, vão pagar ali o imposto, para depois levar no cartório e fazer o registro. Aí você consegue registrar. Então, eles garantiram um desconto do imposto, porque você vai ter que pagar de toda forma. Melhor Tá? pagar com desconto. Melhor pagar com desconto e garantir. E depois vai preciso de correr para ir no cartório de registro de imóveis? Não. Paga essa primeira parte, dá uma respirada, se programa, depois vai no cartório de registro de imóveis e faz o restante da regularização. Realmente, gente, infelizmente é muito caro, tá? Nossa. Então, assim, não tem como a gente fugir disso. É caro, mas é uma garantia que você vai ter de que aquele imóvel está no seu nome e de que está tudo certinho. É a garantia que a gente tem esse registro. Entendi. E o uso capião, ele é realizado somente com processo judicial? Então, Gliciana, as pessoas acham que é só com o judiciário, né? Muitas vezes a gente consegue fazer no extrajudicial. Inclusive, aqui em Itabira, uns cartórios aqui é referência sobre processo de uso capião extrajudicial. Que é isso? Aqui em Minas. E, assim, o procedimento ele é basicamente o mesmo. A questão é como se a própria questão do inventário, do divórcio, se tem litígio, tem que ir para o judiciário. O extrajudicial aqui do uso capião é a mesma coisa. Se todos estão de acordo, tem partes, às vezes são muitos herdeiros que não concordam, né? Às vezes está fazendo um uso capião de um bem que era dos pais falecidos, ou a pessoa tem alguém que está questionando, aí você tem que ir lá para o fórum, né? Para o judiciário. Porém, se está tudo certinho, tudo regular, não tem problema, você consegue fazer pelo cartório, e aí é um procedimento até mais rápido. Como você não vai ter litígio, acaba sendo mais rápido. E mais barato? O preço eu acho que basicamente não muda muito não, Gliciana, porque... Só a agilidade que muda. Agilidade, porque você tem que pagar custas do cartório também. Então, às vezes, fica quase que questão de preço, é quase a mesma coisa, tá? Entendi. Bacana demais. Agora, qualquer coisa já pode trazer para semana que vem essa questão de regularização desses loteamentos bagunçados de Itabira. Ai, o que vai ter de gente perguntando as coisas, eu mesmo tenho muito perguntas. Não é? Vai surgindo um tanto de coisa na cabeça. Você vai lembrando de um tio, de um primo, de um irmão, né? E vai lembrando de casos, né? Que podem. A gente sempre conhece alguém, né? Sempre conhece alguém. Aí, uma das perguntas que eu te fiz é de um conhecido que está com problema, né? Questão de construção do lote aí da família, né? Do companheiro. Aí tá lá tentando resolver. Aí precisa de ir na prefeitura para regularizar, vai precisar de um engenheiro. Muitas vezes tem que fazer a planta. O problema é que nem a casa principal é regularizada. Aí vai ter que regularizar tudo. Tudo. Olha só. Aí o que acontece? Ele vai regularizar um monte de coisa para receber o mínimo, né? Para receber o mínimo. E aí nem vale a pena. E aí, é o que eu já ia falar. Às vezes as pessoas não fazem, por quê? Porque quando você regulariza, o imóvel vai valorizar. Né? Porque muitas vezes o que tá lá verbado lá é só coisa de 10, 20, 30 anos atrás. Você já mudou a casa toda. Sim. Então, você vai atualizar, com certeza o seu lote vai ser mais valorizado, a construção vai ser mais valorizada. Então, o valor que você vai pegar, por exemplo, de IPTU vai aumentar. E aí a pessoa fala assim, eu vou gastar para regularizar e ainda pagar mais caro no imposto, deixa do jeito que tá. E às vezes, por exemplo, construiu, né, fala-se muito barracão, né? Pequeno, né, uma casinha pequena lá no fundo do lote. Para regularizar, a casa da frente é enorme, o lote é enorme, vai ficar muito mais caro do que a metade da construção daquele barracão que ele construiu. Então, às vezes, nem vale a pena, é melhor juntar as malinhas. Exatamente. Mas aí o que as pessoas têm que entender é caro regularizar. Mas se elas não regularizarem, depois elas não conseguem ter a parte delas. Né? Não vai regularizar porque é caro. Aí acontece a questão do inventário, de uma separação e tudo, aí fica essa bagunça. Aí quer que o advogado também faça milagre, gente. Não é advogado, nem pessoal do cartório, nem engenheiro, não tem ninguém que faz milagre não, gente. Não tem como. Regularizar é trabalhoso, é burocrático, é caro, mas é necessário. É só assim que você vai conseguir fazer tudo legalmente. Né? E garantir que cada um vai ter a sua parte, o seu direito ali respeitado, preservado. Né? Lidiana, obrigada, são 11h03. Daqui 15 dias de volta com mais assuntos interessantes. Deixar a gente ficar até meio-dia. Obrigada, viu? Por nada, Gliciana, estou à disposição. E eu só queria falar com os ouvintes o seguinte: quando eles forem, né? Olha, eu quero
procurar saber para fazer um usucapião, um inventário, um procedimento, procurem um auxílio, sabe? Aí eu não tenho condições de ir num advogado particular, procura uma defensoria, procura os órgãos de assistência gratuitos, porque as pessoas chegam muitas vezes achando assim, o usucapião vai ser a solução do meu problema. Mas o Não, usucapião, gente, não cabe em qualquer situação, como a gente viu aqui, e o usucapião também é um procedimento caro, Gliciana. Você estava perguntando aí essa sim. questão. O usucapião, ele é caro, por quê? Você tem que emitir certidões, você tem que ter planta, memorial descritivo daquele imóvel. Nossa, sério? Você tem que comprovar que você morou durante todos esses anos. Você tem que informar quais são os confrontantes, ou seja, as pessoas, né, vizinhas que moram ali. Muitas vezes você tem que ter testemunhas. Então, assim, não é rápido e não é barato por E isso. nem tão fácil, né? Não, nem tão Agora, fácil. para regularização do usucapião e regularização do seu imóvel, então fica quase a mesma coisa, né? Exatamente. É como se você estivesse comprando um imóvel. Sim, entendi. As pessoas confundem porque acham assim, o usucapião é só entrar lá, comprovei que eu tô morando lá há 15 anos, pronto, vou passar pro meu nome. Mas esquecem que para comprovar isso tudo e para regular, quando você constrói uma casa, a prefeitura vai lá avaliar, vai lá um engenheiro, você tem que apresentar a planta, você tem que apresentar um memorial descritivo. É a mesma coisa, é como se você tivesse acabado de construir uma casa e fosse pedir à prefeitura, fosse pedir os órgãos para regularizar, para que você consiga ali já estar morando, né, ter seu comprovante de residência, começar a pagar o IPTU daquele lugar. Então, não é um procedimento barato, tá? Você fazer, às vezes, a topografia do imóvel, só a topografia do imóvel é muito caro. Então, as pessoas acabam achando que vai ser um procedimento rápido e barato, e aí, na hora que vai entender, vai procurar saber, fala assim, nossa, mas então eu não quero não, porque eu achei que era uma coisa simples e barata, e não é. Mesmo uma casa antiga, a casa tem lá 20, 30 anos, eu vou regularizar. Aí vai ter que fazer uma planta para aquela casa? Tem que fazer tudo, Gliciane. Por isso que fica caro. Por isso que é caro. Por isso que é caro. E aí, para você fazer o usucapião no cartório, você já tem que estar com todos esses documentos. Prontos. Aí você vai intimar as possíveis pessoas que são interessadas para ver se eles vão questionar, se vão falar alguma coisa. Então você tem que apresentar, além dos IPTUs que você às vezes já paga, que você mora lá, um contrato às vezes de compra e venda, que você comprou aquele imóvel, as certidões que você tem que apresentar também. Aí vai para a planta, vai para o memorial descritivo, vai fazer a topografia, vai juntar fotos, vídeos de você lá construindo, se tiver notinha do que você construiu, né? Aí os confrontantes, igual a gente já mencionou, fotos, testemunhas, vídeos. Então, assim, é uma série de documentos que precisam ser juntados, levantados e comprovados, que muitas vezes a pessoa não tem, né? E aí você fala assim, nossa, mas eu moro aqui há 15 anos. Gente, é aquela questão, a gente tem que comprovar tudo que a gente faz na justiça, né? Não é porque está no cartório, no extrajudicial, que não tem que comprovar, tem que comprovar da mesma forma. Uhum. A questão é a celeridade, porque quando você vai para o extrajudicial ali no cartório, você já leva tudo isso. Então, eles vão fazer a ata notarial é cara. Quando você vai fazer uma ata notarial no cartório é cara, então você tem que fazer também. Então, já faz a ata notarial e aí você já tem uma agilidade, porque os documentos já estão ali. Uhum. Agora, no judiciário, geralmente, às vezes, a pessoa já entra com o processo para adiantar, porque está tendo discussão, questionamento, enquanto isso vai providenciando as outras coisas. Então, não é barato fazer um usucapião, mas é muito vantajoso. Às vezes, você tem um imóvel que vale 200 mil ali, 300 mil. Na hora que você regulariza, você vai gastar, sei lá, 30 mil para regularizar aquele imóvel. Mas na hora que você regularizar, o imóvel vai praticamente dobrar de preço. Então, de 300 mil, ele vai passar para 550, 600 mil. Entendi. Né? O imóvel, quando ele não é registrado, ele tende a valer menos, tá? E as estimativas são de cerca de 50% menor do que o valor que ele teria se fosse registrado. Uhum. Justamente por ser um procedimento caro. Entendi. E o registro é a garantia que você é o proprietário. Né? Então, a pessoa, depois de fazer todo esse procedimento do usucapião, registrou no nome dela, realmente aquele imóvel ele vai valer mais, porque ele está regular, está registrado, está todo certinho. Uhum. Mas se a gente for pegar, Luciana, na ponta do papel, você pode contar no dedo as casas que não tem nada irregular. Porque você tá lá de uma forma da prefeitura, aí você aumenta ali, faz um banheiro, aumenta aqui, faz uma área de churrasco, você vai ficar comunicando tudo. Não vai. Verdade. Então, a gente tem que ter esses cuidados, mas, né, retomando aqui a minha fala, os nossos ouvintes, sempre procurem a orientação adequada, tá? Um advogado que seja especialista naquela área, defensoria pública, assistência social, que seja. Mas procurem a orientação adequada, porque muitas vezes a pessoa quer fazer por conta própria, aí perde tempo, perde dinheiro, depois que já passou 2, 3 anos jogando não sei quanto dinheiro fora, que vai atrás do profissional.
que poderia já ter orientado lá no início, a pessoa não tinha perdido nem tempo nem dinheiro. Teria economizado. Exatamente, né? O tempo e o dinheiro. Uhum. Então, assim, procurem um auxílio, procurem orientação, seja para um escapião, seja para um inventário, seja para um divórcio, gente, uma separação, seja o que for, procurem um auxílio, né? A gente tá doente, a gente não vai no médico. Uhum. Aí as pessoas às vezes não querem pagar uma consulta, mas aí acontece igual uma situação que aconteceu outro dia. Um conhecido meu não quis pagar a consulta, chegou lá, fez um acordo, o acordo ficou ruim demais para ele. Aí teve que pagar a consulta. Se tivesse pagado a consulta antes, não tinha passado por essa situação. Às vezes você não precisa nem de contratar o advogado, às vezes numa consulta você vai ter uma noção e vai conseguir resolver o seu problema. Uhum. Né? A gente não pode ter medo de fazer esses investimentos, porque isso não é gasto, né, Cristiana? É investimento. Você tá com uma dor de dente, você vai no dentista. Exatamente. Você tá com uma dor de cabeça, você vai no médico. Você tá com problema, você tem que resolver. Exatamente. Aí a pessoa fica ali enrolando, e aí junta, né, mais tempo, mais transtorno, acaba ficando muitas vezes mais caro. Verdade. Então, busquem sempre a orientação adequada, né? Ainda que você saia e fale assim, nossa, eu não consigo pagar, então eu já sei o que eu tenho que fazer, no meu caso eu vou na assistência. Já sei o que eu tenho que, o financeiro que eu tenho que arrumar. Exatamente. Então, assim, a pessoa vai ter um auxílio. A pessoa acha que vai gastar X valor, chega lá, fica bem menos, né? Bem menos, ou fica bem mais, vai depender. No caso do uso campeão, geralmente as pessoas já acham que é mais barato. Então, a gente tem que ter realmente essa iniciativa de buscar o auxílio profissional adequado para evitar cair em transtornos aí que poderiam ter sido evitados, tá? Então, para os nossos ouvintes ficarem atentos a isso. E se eles tiverem dúvidas também, que igual você falou, esse tema é um tema que dá pra gente ficar o dia inteiro aqui, podem mandar dúvidas e a gente conversa na próxima semana também e esclarece tudo pra eles, tá bom? Agradeço mais uma vez a oportunidade aqui. Eu vou encerrar minha fala, senão a gente vai continuar com outras perguntas, tá? Obrigada, Gliciana. Obrigada a todos os ouvintes aí pela atenção, pela paciência, né? Estamos à disposição aqui para auxiliá-los sempre, tá? Obrigada, Lidiana. Um abraço pra você, querida.